Boa noite, amigos. 7h08. Parabéns mais uma vez ao nosso Conexão, um programa eclético, um programa que fala de todos os assuntos, completando 5 anos no ar, com o Bives no comando, com toda a equipe que apareceu há pouco no vídeo aí fazendo a festa. Seguem comemorando aqui no lado de fora e nós vamos tocando o barco aqui porque a dupla Grenal estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. E olha, por mais que a gente force a barra, não se esperava nem que o Inter perdesse em Santa Catarina, que é a 5ª vez que perde nos últimos 5 anos, nem que o Grêmio, né? Muito menos o Grêmio titular perdesse em casa para o Santos. Eu comentei o jogo do Grêmio pela Rádio Grenal e achei uma injustiça. Entendi, e o Marcelo já estava me debochando antes do programa, que o Grêmio devesse pelo menos empatar o jogo, até virar 3-2 e tal. E no meu comentário de ontem, na Grenal, eu disse que o placar moral seria um 5-2, pelo menos, para o Grêmio. Um time que conclui 25 vezes a gol, 11 em direção ao gol, e que o goleiro é o melhor em campo, acho que nem precisaria fazer comentário. Só coloca 2 ou 3 números assim. E até eu me apressei em dizer no final, eu não gosto muito dessa estatística, que ela é muito fria. 64% de posse de bola foi o que o Grêmio teve. Só que num jogo que é escancarado como o de ontem, onde todos os quesitos o Grêmio foi superior, isso aí resume bem. E em 30 segundos eu disse no final, eu preciso destacar esses números aí que são da estatística. 64% de posse de bola, mais de 500 toques na bola, de forma acertada. Quer dizer, o goleiro melhor em campo. Enfim, o Grêmio chutou 25 vezes a gol. 25 vezes, são 25 vezes. Então o Grêmio merecia uma melhor sorte. Já o Internacional, no dia anterior, jogou num campo sem as menores condições. Mas isso aí, como disse bem o Odair, é para os dois lados. O que eu não concordo e nunca concordei, não é nem em relação ao Internacional, é em relação a todos os clubes. O que eu não concordo e não posso concordar é que se jogue com um time totalmente reserva. O Internacional só tinha o goleiro titular. E ainda eu dei como atenuante no sábado pela manhã, quando eu já tinha a informação precisa, já na sexta antecipamos aqui, que o Inter jogaria com os reservas. Eu disse, olha, eu até pelo lado da chuva entenderia o risco de perder um jogador titular e tudo mais. Mas o Internacional, me parece que abusou do direito de errar. Todos os jogadores reservas, convenhamos, é uma demasia. Não sei se o senhor Vladimir Chielli entende assim, se o senhor Mário Sérgio Martins entende assim, o Maurício Freitas. Fiz uma introdução só, para se ter uma ideia. O Flamengo voltou de viagem da altitude de Quito, onde jogou desesperadamente para não ficar com risco de cair fora da primeira fase da Libertadores da América, pois o Flamengo jogou com todos os titulares também no sábado à noite contra o grande Cruzeiro, que não tinha perdido nenhuma partida. E o que fez o Flamengo? Tocou 3 no Cruzeiro. Se me permite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maurício. Na verdade, eu concordo contigo. Eu acho que o Inter agiu de forma equivocada em jogar com 10 reservas, eu posso dizer assim. Acho que o Inter poderia ter mesclado, né? Poderia ter botado um meio de campo mais entrosado, um pouco melhor, e estas dificuldades de pontos, né, que nós deixamos agora de ganhar, vão fazer falta ali, vão fazer falta lá, porque pontos corridos é isso aí, qualquer partida, qualquer disputa, né, é uma final, né? Então não tem dúvida, tá certo sobre isso, né? Mas tu falavas antes, né, que o Grêmio jogou contra o Santos, foi superior, e até lembrando a seleção brasileira de 78, campeão moral, que nós até hoje vibramos com esse título que nós temos, né? Campeão moral de 78. O Grêmio foi campeão vitorioso. Moral que a Argentina entregou para o Peru. Não, mas foi campeão moral, não interessa. 82. Foi, não, 78. 82 nós somos a melhor 78. seleção. Você está falando do Tele ou está falando do Coutinho? Coutinho. Tá. Não perdeu, né? Foi só empate, já time que acabou não ganhando, né? Foi falando de 78, né? Essa é a comparação que se faz. E eu vi o jogo do Santos e Grêmio, até porque um horário bom de ver jogo, né? Me parece que até o final estava perdendo 2-0, né? E o que eu vi, diferente do que tu viste, né? Eu acho que o Grêmio é um time até superior ao Santos, mas nesse jogo, vi o jogo inteiro. O Santos, ou o treinador do Santos, acabou dando um nó tático no Grêmio. Jogou como o Grêmio já joga e o Grêmio não soube, embora 68% de posse
posse de bola. Nós já discutimos nesse programa aqui que posse de bola não ganha jogo. Não, claro que não. Nós discutimos o Aliança ali, várias mas vezes, teve mais posse de bola que o Inter. Exatamente. E não ganha jogo. O que eu vi foi um nó tático. Mas o de ontem... E a questão Mas não técnica... foram 2 escapadas do Santos? Pô, mas ele soube jogar com 2 escapadas. Mas é o suficiente 2 escapadas Foi, para não foi? chamar de nó tático? Gente, não foi? Não, tô dizendo se é o suficiente para chamar de nó tático. Não é, Maurício. Foi. Se visse o jogo amanhã, ele deu um nó tático. Ele não tomou o gol do Grêmio. O Grêmio chegava lá com alguns passes. Realmente, o goleiro do Santos, Vanderlei, foi muito bom. Ele é bom técnico. E saiu jogando muito bem com os pés. E o Grêmio não soube neutralizar isto. Era o quinto homem da defesa. Eu acho um exagero esse negócio de nó tático. Mas eu vou te dizer mas que ele fez uma boa opção tática. Não, eu acho um exagero dizer que o Grêmio foi ganhou moralmente, como disseste, lá o... Placar moral 5-2. Moral foi 7-1 pro Grêmio. Placar moral, se a bola não entrou, não tem. Placar moral. Agora está na estatística lá, para fins de computar quem vai ser o campeão final, me parece que o Santos ganhou. E aí eu entendo que foi eu vi o jogo. O Santos foi efetivo. O Santos deu um nó tático, querendo o REC, querendo o REC não querendo, foi isso que aconteceu. Ele jogou e acabou surpreendendo o Grêmio. O Grêmio é um bom time. Para mim, o Grêmio é um candidatíssimo a ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. Se já foi do ano passado e talvez vai esse ano, o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, como sempre, nós discutimos aqui que o Inter talvez fique em 11º e acabou ficando em terceiro, né? Mas isso é o que não você se classificaria no começo de janeiro. Isso é o que você acha? Não, eu tô. Porque o ano passado eu coloquei o Inter entre os 6. Eu tô lembrando o que aconteceu. Esse ano eu coloquei de novo. Tô lembrando o que aconteceu. E o Internacional passearia nessa primeira fase da Libertadores também. Né? E acabou eu previa dificuldades. Tu previa dificuldades. E nós também corrimos. Nós fizemos um programa no final do ano aqui, bem antes da tua viagem. E nós tínhamos, como brasileiros, 4 ou 5 candidatos que passariam fácil. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e não me lembro o outro. Talvez o Atlético Paraná não estava nesse rol. Né? O próprio Atlético Mineiro também não estava nesse rol. Acho que esses 4 aí. Né? A gente viu que não foi tão fácil assim. Acabaste de dizer que o Flamengo... Sim, mas os que tu citaste aí, todos entraram. Entraram, mas... O Atlético não, mas não com a facilidade que esperava. Não com a facilidade esperada. Tu dissesse assim que o Flamengo veio e jogou com os titulares acertadamente. Nós, ao meu entendimento, erramos em não jogar com os titulares. O Internacional errou. Mas tem que se considerar que a viagem do Flamengo de retorno é para uma cidade maior. O Inter teve que fazer uma parada em Curitiba, treinar em Curitiba para depois ir a Chapecó. O gramado do Maracanã é melhor e não estava chovendo. Não estava chovendo até decidir também. O Inter não fez um exercício de saber se vai chover ou não chover. Não, a previsão do tempo indica se vai chover ou não. Mas nós o Inter jogou um jogo light contra o Aliança. Acho que o Inter teria... O Flamengo jogou uma decisão contra o... Nós teríamos jogos agora. A volta do Flamengo é mais fácil do que a volta do Inter, pelo amor de Deus. Não vamos me dizer que voltar de Quito para o Rio é a mesma coisa que voltar do Peru para Chapecó. Maurício, eu concordo contigo, tá? Mas nós caberia um esforço de não botar todos os reservas. Não precisaria isto. Né? O nosso meio de campo estava absurdamente desencontrado. O Sarrafiori, por exemplo. Se apresentaram na hora para jogar, claro que eu estou fazendo uma fantasia em relação a isso, mas o Inter jogou mal porque desentrosado, com 10 reservas, que não é a mesma coisa, não vinham jogando junto. Coloca mais, talvez, o Patrick, o Denilson, que são jogadores... E ainda assim, se não sai aquele pênalti do Emerson Santos, acho que terminaria empatado. Talvez tivesse empatado, ou melhor sorte, mas não, o futebol terminou assim. Chapecoense é muito fraco. Agora o que é pior ainda. Porque aí tu perde 3 pontos que tu não vai recuperar mais. Agora vamos embora, o negócio é Flamengo agora. O que eu estava dizendo em relação ao Maurício, quando dissesse que o Internacional poderia, assim, deveria, ou não sei o que tu pensas, mas acha que tu comparou com o Flamengo, né? Em relação ao retorno, o Internacional vai ter outras oportunidades ou outras necessidades de jogar com reservas. Né? Não seria esse o momento. Não seria esse momento. Só por isso. Agora, vamos sim ter optado aqui um pouquinho. O Grêmio já está repensando. O Grêmio ia colocar os reservas contra o Avaí e era líquido e certo. Eu estou criticando isso desde antes do jogo. Nem imaginei que o Santos fosse ganhar. Por que jogar com as reservas? Se o jogo é na outra semana, no meio da semana, contra o Universidade Católica, aí vai destrenar o time. Não pode jogar no outro domingo contra o Fluminense no Rio. Aí é outra história. Mas ao contrário do que o co-irmão aqui está falando, eu acho que o Rio, Internacional... Ou é aqui? Já que ele comentou o Grêmio, vou comentar o Internacional. Acho que o Internacional adotou a tática corretíssima de jogar com as reservas
Fluminense é aqui. É aqui. Porque assim tem a desculpa de dizer que perdeu com os reservas, porque antes poderia perder até pelo placar Grenal, né? Que o placar Grenal clássico, aquele de 5-0, pode ter sido uma forma de poder se livrar dessa questão. E os reservas, com aquele ímpeto, com aquela vontade, com aquele desejo de mostrar serviço, podem ter evitado um placar mais dilatado. Então, acredito que o Internacional, né, adotou uma tática corretíssima para ter essa desculpa agora de utilizar o time em reserva. E o Grêmio... Placar Grenal é clássico, é 5-0. Placar Pô, Grenal. do 2-0-0 agora? Mas é o placar normal, né? É o que o Grêmio vai lembrar pelo resto da vida. Então, sim, porque aconteceu, né? Não, mas é importante que se lembre. Aconteceu. Nós vivemos a nossa história também, né? O Internacional, se for recuperar em relação a placares aqui que foram elásticos, nós temos outros também em relação ao próprio Grêmio, né? Inclusive o primeiro Grenal também. Tu conseguia ser pior que o REC em relação ao lembrança do REC. 110 anos. Mas a história não pode ser apagada, isso, né? Não tem como, né? Não tem como. Assim como os 2-1 pro Santos, não tem como apagar. Agora, não tem como apagar a atuação do Grêmio. O Renato está certo em relação a considerar que o Grêmio fez um partidaço. O que eu percebi ali na questão do jogo, e eu acho que todos nós percebemos, que o Grêmio entrou para jogar no primeiro tempo como uma partida convencional, uma partida de Campeonato Brasileiro. E o Santos entrou para disputar uma Copa do Mundo. Literalmente isso. Os caras corriam como... Eu até perguntei para a turma se não estava tudo dopado. Porque é impressionante o que correu. Agora, a explicação é natural. Lá nos camarotes estava o treinador da seleção brasileira. Então, todos ali queriam mostrar serviço, especialmente... Todos os 22, né? Não, até os 22 não, porque a turma do Grêmio ali tá bem, joga já numa seleção. Então, não precisa jogar na outra também. Mas o que me pareceu ali foi isso, uma tentativa absurda. Tá mais humilde o Tá bem humilde. Tá bem humilde, não. Sem soberba nenhuma. Vladimir, humildade Kelly, né? Apenas fatos, né? Contra fatos não argumentos. É verdade, o Grêmio está numa classificação imensa na Libertadores aí. Sim, é aquela história. Também nós começamos a jogar Libertadores num ritmo de treino, né? Depois, quando a coisa apertou mesmo, que alguns times da Libertadores aí realmente têm qualidade, né? Tem alguns outros aí que realmente são terríveis, né? Algumas peladas que a gente viu aí na Libertadores. Mas o Grêmio, especialmente com a entrada do Tardelli depois, acabou com o jogo, tomou conta 100%. E se a gente disser que 5-2 seria um placar justo, nós não estamos exagerando. Não estamos exagerando. E vou te dizer mais agora. Acabei não vendo todo o jogo, hein? Eu perdi alguma coisa no jogo do Grêmio. Perdeu mas o tudo segundo bem. tempo? Não, todo. Perdeu o segundo tempo. O primeiro tempo foi mais parelho. Não, né? digo assim em termos de resultado. Eu perdi, eu até vou... Não, melhor que o resultado de Chapecó foi, né? Então, analisa nos melhores momentos. Eu disse que o resultado do Inter foi péssimo, Chapecó. Perder é péssimo. Ah, foi bom? Perder é péssimo. Agora, foram só dois. Quando tu exalta um time que, no meu entendimento, realmente levou um nó tático em relação ao Grêmio. O Grêmio, quando foi acordar, estava perdendo 2-0. Né? Essa questão que tu colocas, apropriado, que eles entraram fazendo o que sabem fazer. Tu não vai dizer que o São Paulo é melhor que o Renato. Não. Eu não sei se São Paulo ontem não foi. Joga aquilo ali. Ontem nunca. Foi bem melhor. Não vai fazer que nem joga. Que nem o Santos nas redes sociais, que foi fazer brincadeira dizendo que o Sampaoli é tão melhor que o Renato que ganharia até no futebol. Olha, eu não vi o São Paulo jogar futebol, eu sei que tu já viu. Então não adianta falar. Mas ele está lá, ele está se exibindo. Não, mas é que eu não. É que tu está dizendo que viu. Eu não vi ele jogar futebol. Só ver as partidas que o Santos. Aquilo que o Santos jogou no primeiro tempo, ele não joga em partida nenhuma. A não ser que bote o Tite em todas as partidas do Santos. Porque aquilo então, ali me pareceu. Avisar o presidente do Santos, convide sempre o Tite. Né? Contrata o Tite. Mas um dos melhores do Santos não era o venezuelano? Tem um. O Sotero? O Sotero? Ele que estava bem. Aquele baixinho. Não, baixinho é pouco, ele é o maior anão do mundo. Aquele baixinho. Ele não é baixinho. Aquele baixinho jogou uma enormidade, claro. Ele já tinha correu jogado, que nem um doido. Eu vi alguns jogos. Mas também no segundo tempo. Alguns jogos do Campeonato Paulista eu vi, jogou muito bem esse menino. Ele é bom jogador. O Santos da nova safra. O Santos não jogou tão mal o Campeonato Paulista. E nós temos que entender que o São Paulo ia assumir em dezembro esse time. Em dezembro agora. Né, se eu não me engano, foi dezembro. Até janeiro, hein? Ele começa a trabalhar em janeiro. Em dezembro, né? Então, e o Grêmio tem um time com o seu treinador, que é um brilhante treinador, há 2, 3 anos como treinador. Então, essa é uma diferença fundamental. Eu não sei se o Santos joga tudo isso.
Tá? Eu sei que o Santos ganhou o jogo e, no meu entendimento, ele jogou o jogo com maestria. Ainda mais quando se diz que o Grêmio teve 68% de posse de bola, mais a vitória do Santos em relação ao Grêmio, ela fica aumentada. Sabe o que eu gostei ontem? E eu vi só esse menino, esse ataque do Santos, gente, é um belo ataque. Está sempre jogando a bola. Eu acho que ele joga estilo Grêmio, vamos dizer assim, só para fazer uma homenagem pro Grêmio. Então ali, quando abria, ele chutava. Ele chutou fracas algumas bolas, chutou ruim algumas bolas, mas chutou. O Soteldo chuta, o Jean Carlos chuta, né? O Sacha é um jogador artilheiro. O gol do Sacha foi muito bonito. E a explicação que o Sacha deu após o jogo é bem plausível com o que aconteceu na partida. A obediência tática dos jogadores ao São Paulo me chamou a atenção na entrevista do Sacha. Porque normalmente o jogador que tem dificuldade de expressar, e é o caso do Sacha, ele não consegue deixar transparecer a leitura do jogo. E ele disse, o São Paulo disse o seguinte, quem não joga agredindo o Grêmio aqui dentro, perde. Ele pediu para a gente jogar agredindo o Grêmio, senão nós íamos perder. Então arriscamos... Foi o que aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo inverteu. Mas inverteu por quê? Porque o Grêmio acordou no jogo e foi para cima, fez o contrário. Jogando 3-5-2, com os dois laterais jogando como meio-campistas e soltos, e são muito bons. Mas tem que saber jogar assim. Os dois laterais. Não é qualquer time que faz essa forma de jogar e joga bem. Mas vamos combinar. Jogou muito bem. Aquilo que aconteceu no jogo foi surreal, inacreditável os gols que deixaram de entrar. Inacreditável. Especialmente aquela bola. O Fantástico não costuma fazer isso, né? De colocar os melhores lances. E neste jogo ele colocou vários lances do goleiro. Porque o goleiro foi bem. Foi destaque. Mas ele não foi só bem. Ele teve um rabo do tamanho da Inglaterra. Não, mas sabe que uma hora ele disse que foi Deus que tirou? Agora, jogar um time que Deus está escalado, eu vou te dizer uma coisa. Mas aí Então jogou com 12, tem aí que... não é o Daronco, né? É Deus, pô, jogando com os outros. Eu sempre soube que o Grêmio ou ganhava, ou empatava, ou era roubado, ou tinha... Agora tem mais uma situação. O Grêmio ou joga bem e perde. Sim, jogamos bem e perdemos, né? Não, mas é outra situação. Graças à mão de Deus ali, que ajudou o goleiro. E aquele gol mas Deus joga dos dois lados. Aquele gol que o Viseu, no meio da pequena área, deu de cabeça, perdeu ali de cabeça, jogou por cima. Aquilo ali é um gol imperdível. E a bola que ele defendeu, aquela deitada, o goleiro, ali sim teve sorte. Ali teve aquela sorte também, né? Bicicleta do André no poste, volta, o cara chuta e ele pega deitado. Exato. Então, ele disse que foi Deus ali. Que foi. É inacreditável o futebol clube ali que dá para colocar. Então, se nós disséssemos, com toda a humildade do mundo, que 5-2 seria um placar justo, não, certamente não estaríamos exagerando. Né? E sem humildade seria quanto? 12-0. Saber. Aí é placar Grenal, é 5-5. Seria 12-0, Sabe né? que eu vou te dizer, eu até andei preocupado com o Grêmio, porque parecia que o Grêmio tinha escondido o jogo e não ia achar mais. E o Grêmio achou o jogo com duas mudanças. E ontem nós vimos que os dois que saíram são melhores do que os que entraram. O Grêmio melhorou com o Jean-Pierre e com o Alisson em relação ao Luan e Tardelli. Fez bem o banco de reservas para ambos. Tardelli já andava dizendo que ia pedir sequência para o Renato. Para pedir sequência tem que fazer o que ele fez ontem. Muito bem. Não é aquelas outras atuações apáticas que não é próprio do Tardelli, porque ele tem bola no corpo. E o Luan, em relação ao Luan, já foi melhor ontem. E em relação ao Jean-Pierre, também. Porque ele joga em qualquer time brasileiro, o Luan. Então, eu estou assim, com o que vi ontem em campo, convicto de que o Grêmio vai fazer, sim, uma grande campanha e que não precisa poupar tantos jogadores. Está aprovado que não precisa poupar, porque se sair o Jean-Pierre, entrar o Luan, melhora. Se sair o Alisson e entrar o Tardelli, melhora. Se houver uma competição saudável com os dois, o Jean-Pierre joga muito futebol. Né? Só que, claro, se o Jean-Pierre ficar estabilizado na titularidade, ele acaba, como nos últimos 2 jogos, ele acaba meio que se conformando com aquilo ali. Ele precisa estar permanentemente brigando com o Luan. Acossado. Permanentemente, porque ele desenvolve um futebol muito mais clássico que o Luan. O Luan é mais efetivo quando o Luan joga. Eu nem concordo que esse time do Inter reserva é tão pior assim, ou tão ruim assim. Só jogou contra o Caxias uma partida bem interessante. Jogou contra o Aimoré aqui,
uma partida bem interessante, mas com peças melhores. O Inter tinha Sarrafiori, o Inter tinha D'Alessandro, e esses jogadores na época eram reservas, concebidos como tal. O Emerson Santos, zagueiro, é um grande zagueiro. O D'Alessandro e o Dá para fazer melhor com o time B. A crítica que eu faço é ter colocado 10 reservas. Aí tu tem um problema muito grande de entrosamento. Se mete só o D'Alessandro já dá... Talvez botasse o Edenilson ali, o Patrick, alguma coisa assim. Agora, tu colocar 10 reservas, tu desafia realmente o entrosamento. Não é nem a questão técnica, porque um time que inicia uma temporada com 10, 12... Com 10, 12 jogadores aí, tu tem que ter uma sequência de jogos para eles. Quer ver, Marcelo? Tu não vai pegar 10 jogadores e botar e vão jogar e deu. Mas isso não é tênis. Boa parte desses reservas teve uma sequência no Qual era a campeonato. meia cancha do juntos. Internacional no jogo? A meia cancha do Inter no Tinha jogo. Lindoso. Tinha Lindoso, Nonato, Camilo. E aí na frente tinha Potker, Neilton e Sobis. Tudo jogador contratado para ser titular. Mas não estava. Entendeu? Não Mas aí, Mário Sérgio, será que não teve um outro Tinha lado? que botar o Mário Sérgio no lugar do Camilo. O Mário Sérgio. O qual? O que faleceu, o D'Alessandro, né? o Mário Sérgio, vou dizer. O Mário Sérgio tinha que colocar o D'Alessandro no lugar do Camilo. Eu acho que sim, Mas até será o Sarrafiori podia ser também ali. Não, eu acho O Mário Sérgio que faleceu era craque. craquíssimo. O Vesgo jogava muita bola. craque Então eu acho que o Inter ele correu a comissão técnica tinha que... Eu acho que tinha as razões deles, não vou discutir isso, eu acho que eu vou emitir minha opinião, deveria ter não jogado só com 10 reservas, jogar com alguns titulares mesclando, titulares importantes ali, que não faria muita diferença em relação ao jogo do Flamengo, porque o jogo do Flamengo é uma sequência do Brasileirão e nós não temos uma disputa pau a pau tão importante agora para que pudesse, vamos conservar os titulares. Não estariam também tão cansados assim. Daria para mesclar. E eu vou te dizer mais. Num campo enlamaçado como aquele, era muito melhor ter começado com o Jonathan Alves. Eu também achei, nós comentamos isso. Não adianta querer tocar a bola naquele campo que não ia surtir efeito. Então, pelo menos trovisca no fedor. Mas ele jogaria com um cara na área, isso, né, segurando pelo menos um ou dois zagueiros ali. E mais bem volante diferente e tal, e ele é brigador. Mas o Jonathan Alves vai ficar até o fim do ano? Por enquanto, sim, né? Porque senão, como é que tu vai colocar como titular na estreia do Brasileirão um jogador que termina o contrato no meio do ano? Mas ele é outro jogador do Inter ainda, Maurício. Se vai ter... Bom, o cara não pode ser titular um dia, no outro dia então tu vai tirar. Tem jogadores do Grêmio que estão praticamente vendidos e não vão jogar. Não, mas não é uma situação diferente. O Jonathan Alves está terminando o contrato e o Inter não renova porque não quer. Mas não vai, eu acho que até não tem que renovar, mas ele fazia parte. Mas tem razão, o Cícero terminou o ano, todos nós sabíamos que ele ia pedir um monte de dinheiro e não ia ficar. Mas o Grêmio até queria. Dependendo do preço, o Grêmio queria. Bom, o Jonathan Alves, independente do preço, o Inter não quer. Não sei, o Inter já tem uma informação de que se o Camilo baixar o que ele ganha, ele vai ficar. O Maurício, eu concordo que ele vai embora, mas não foi. Está sendo pago para jogar bola. Eu já tenho minhas dúvidas. É esse o problema. Porque o Pedro Lucas... E eu sou com o REC. Naquele campo ali, nós tínhamos que ter deixado alguém para segurar mais o povo ali. Talvez os que viessem de trás teriam mais espaço para jogar. Eu concordo, eu só acho que assim... Na concepção do Odair de time titular e time reserva, o Sobis é o reserva do Guerreiro. Mas era o momento. Não é o Trellis, não é o Jonathan Alves. Ele coloca quem ele considera como reserva. Eu concordo contigo, mas a situação era o campo naquele momento. É isso, eu concordo contigo. E outra coisa. Em situação normal de um campo não encharcado. Gente, a partida quase que não saiu. Então, pelas 5 horas da tarde, o pessoal estava pensando, ia sair, não saiu. Vento e chuva. E lá é ruim, sabe disso? Nesse pensamento não poderiam estar escalados Neilton e Potker, que jogam em velocidade. Eles não podiam fazer as extremas? Mas já que era time reserva, né? Eu até posso concordar um pouco contigo, mas o que eu estou concordando com o REC é que nós tínhamos que ter alguém na frente, mais pesado, que não fosse o Sobis. E desde o começo. Entendeu? Desde o começo. Claro. Para segurar alguma coisa lá. O Sobis não jogou na área nunca ontem. E não se... Será? Não, sábado. Será que daqui a pouco o Odair não usou esse jogo para fazer a experiência, para saber se pode contar com o Sobis? Mas aí me lembra o Zagallo, que convocou o César Paz para dizer que ele não servia para a seleção. Ele sabe que o Guerreiro vai para a Copa América. Ele sabe que o Guerreiro vai para a Copa América. Certo. Ele sabe que o Guerreiro não vai conseguir jogar os 38 jogos a pleno. Perfeito. Ele sabe que o Jonathan Alves, num primeiro momento, no meio do ano, termina o contrato. Ele precisa testar quem ele tem de opção. Não, mas ele conhece o Sobis há 30 anos, desde que ele nasceu.
Mas a questão Pode não ter é o jogado conhecer com ou Sobs não. até, não me lembro, pode ter jogado Não, com ele. não. Rec, a questão não é o conhecer ou não conhecer. Mas jogou contra ele com certeza. A Marjana Vargas na Grenal te conhece há 35 anos. E Tem que me botar no microfone para me testar? Ela pode te colocar como narrador para te testar. Não. Ela não faria isso. Não faria isso, Sim. até porque eu não entro essas geladas. Isso já me ofereceram há 30 anos. Olha, tu vai narrar. Eu disse, não. Eu falei Mas para o tem Luciano, gente que eu vou vai. quebrar o teu galho, que tu tá sem narrador, eu vou narrar esse jogo. Mas é Mas esse. tu já narraste algum jogo? Narrei 2 jogos. Quais? Mas narrei Grêmio e Ipiranga de Erechim e um primeiro tempo de Brasil e Colômbia, que o meu narrador passou mal. Só tinha fui eu mesmo. Brasil e Colômbia. Em Brasil? Foi uma Copa dessas. Mas a questão, Mequetrefe aí. Não valia nada o jogo. Era um tubão, né? A questão do O Sobs... Grêmio e Ipiranga de Erechim foi Grêmio contra o Grêmio B contra o Ipiranga, porque nós tínhamos 3 jogos e tínhamos 2 narradores. Aí eu disse, não, eu quebro teu galho. Só imagina tu e o Batista comentando. Que horror. Mas a questão é que não é... Ele não precisava testar o Sobs. Ele sabe o que o Sobs pode dar. Batista é bom comentarista. Ele precisa ver se a solução funciona. É? O Sobs hoje é a solução. É o reserva imediato do Guerreiro. Mas Ele ele precisa ver se viu na funciona. Libertadores, estava no barro. Mas até para trocar em miúdos, tá? Se o Inter tem algumas dúvidas, não é o Sobs. O Paulo Guerreiro é titular. Não é o Neilton. Neilton é reserva. Não é Potker. O Potker virou reserva. Conquistou, D'Alessandro é reserva, podia ter jogado. Então, o Nonato é reserva, podia ter jogado. Agora, dava para botar D'Alessandro, Jonathan Alves, dava uma cara mais forte. Ou o pro time. Patrick ou o Denilson dos Patrick, dois. Não isso. precisa jogar o tempo todo. Quer ver? O Bruno, lateral direito. Não é justo com o Bruno, que está disputando taco a taco com o Zeca, se lesionou naquele jogo contra o River Plate, porque ali ele estava ganhando a condição de titular, testá-lo num campo enlamaçado entre os reservas. Testa agora contra o Flamengo, então. Aí sim. Aí tem 10 titulares e mais um reserva, para ver se rende a contento. Agora, colocar entre jogadores mais fracos, eu acho até injusto. Tá? Para mim é um equívoco quando colocado 10 reservas. É. Entendeu? 10 reservas, tu desentrosado. Concordo contigo em relação, não é questão de ter escalado antes ou não. Olhou o campo, não é o jogo, ele saiu o jogo, né? O campo pesadíssimo. Aí pode perder um titular importante. Bota alguém ficar lá. É isso aí. Bota alguém ficar lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas bota alguém ficar lá. Porque, na verdade, tecnicamente, nivelou por baixo. Pelo menos no começo ali. Sim. Nivelou por baixo. Com a condição do campo, A condição do não campo tinha tá como. terrível. E foi pênalti, não? Foi pênalti. De concurso. Foi pênalti concurso. Mas a explicação que ele dá depois do jogo, nos passaram uma coisa e no campo fizeram outra, quando é muito de cima e tal, não é pênalti. Não. Que foi o que disse o Gaciba um dia antes. Disse errado. Pois é, mas ele é o diretor. Não, mas é que assim, responsável. Disse errado, então. É que assim- Gaciba já subiu a CBF agora já fazendo... Não, é Bom, que o que o Gaciba disse é que em algumas situações, se a bola sair de muito próximo e o jogador não estiver fazendo um movimento de ampliação da área dele para tentar bloquear a bola, nesses casos não é pênalti. Mas Então, assim- naquele lance ele cresceu. Sim. Porque ele teve mais uns 30 centímetros. Não, mas de É bola. que ele talvez não tenha entendido bem A avaliação que o a jogador orientação. fez e o que o cara falou é uma avaliação um pouco fora da casinha. Porque ele disse que a proximidade do lance, né, do corpo do jogador com a bola, se for colocando o braço, se ela fosse muito próxima, então não caracterizaria pênalti. Só que o cara estava sozinho, ele cabeceou para ele próprio. Então ele, com o corpo e com o braço, com a cabeça, fez o bloqueio. Tu não pode Mas é que considerar um quando- pênalti, Não o cara foi, tá não aqui, foi uma a bola que bateu veio nele, né? do Mas não é o caso. adversário, ou não foi uma bola que veio cruzada, ou não foi um chute a queima-roupa. Mas é que E vou dizer na mais. orientação Eu- da CBF, o Gaciba disse e deixou bem claro isso, dá para recuperar o vídeo e colocar no ar. Tá, deixa eu... O Gaciba disse, o jogador não vai chutar a bola nele mesmo. Nestes casos não é pênalti. O Gaciba disse Mas a bola textualmente bateu isso. nele e fez isso aqui, ó. Sim, mas o jogador cabeceou para a própria mão, para Eu bloquear. acho que ele tirou a trajetória da bola, Claro. que não sei se ia em gol ou não ia. Para mim foi pênalti, é indiscutível, o Inter passa por cima disso. O Inter não começa a discutir desde agora a arbitragem, e a arbitragem fez isso, aquele outro. Segue o baile. Não. Foi pênalti. Agora, outra Por coisa. causa do VAR, né? Não. O Grêmio ontem até por teve- causa do VAR, mas o VAR faz parte de futebol agora. O Grêmio Entender ontem, isso? o Faz Grêmio parte do futebol. ontem, por exemplo, teve o VAR que poderia ter ajudado o Grêmio. Por exemplo? Porque o Bandeirinha deu impedimento do André. Só que, eu vou te dizer uma coisa,
Eu olhei 30 vezes e não vejo impedimento. Eu vi impedimento, já no primeiro lance. Há um pescoço na Bom, bola. mas Impedimento daquele gol que saiu o gol do André. Cortez. É impedimento do Cortez. para mim Mas foi é que impedimento. Eu sei que meio palmo é impedimento. Puxa vida, mas olha... Mas meio palmo é Mas meio isso palmo. prova que o VAR e tal... O Bandeirinha até estava bem atento, porque pelo que se informou, o Bandeirinha marcou o impedimento. Não, Marcou? assim, Ele marcou o impedimento. quando Só a que bola ele não se- entra, ele levanta a bandeira e diz, olha, eu vi impedimento, mas quem revisa é o VAR. E nesses casos, o árbitro Ele não precisa... espera concluir o lance. Nesses Ao casos, concluir o lance, ele mostra Ele levanta. que ele não está conforme com a situação. que ele acha que teve uma irregularidade. Nesses lances, o VAR revisa, usa o recurso da linha, usa todos os recursos tecnológicos e só comunica o árbitro, estava impedido ou não. O árbitro não, o árbitro não tem que olhar na tela. Para irritar o Mário Sérgio, eu Não vou te me dizer, irrita, mano. ninguém me irrita. Eu vou te dizer, Eu sou se um o cara Grêmio que- faz aquele gol, o Grêmio vira. Eita, Rec, eu tô te estranhando, tu nunca foi descer. Tu foi um cara assim positivo Então- pra então frente. tá. Você não existe no Mas futebol. era um momento importante do Uma jogo. vez eu tô fazendo O Grêmio foi fazer um programa gol na aos rádio 43. Grenal com o Se eu Rec. não errasse não os era números da Mega era uma Sena, outra eu- rádio que trabalhava, ainda lá atrás. E aí eu coloquei o C, isso e aquilo, eu tava me queixando e o Rec disse, não, o C não entra em campo. Não, Já C é vou- a partícula da língua portuguesa inútil. É pior do que Bota isso. inútil, bota inútil nisso. E agora Tu daqui... guardou 30 anos, guardou há 20 anos. Tá rapaz. descontando a Rec, duplicata pra te ver como eu gosto de assistir. Ah, Eu gosto de assistir. 20 anos para me cobrar a conta. Agora, vou te É que dizer, quem apanha não esquece. 40 Porra, minutos. mano. Ô Maurício, de que lado tu tá? Tá, então. Pô, mas é que ele Tá, bateu agora em tá ti, te reclamou do C e agora tu Não, tá tá- devolvendo. não. Então eu vou te dizer, 40 do primeiro tempo, 40 do segundo tempo, tu acha que é a mesma coisa? Mesma coisa é um caminhão de O melancia. que é 40 do primeiro? O futebol tem 90 minutos mais outros contos. Por isso que o C, nesse caso, não é tão inútil. Mas por Se quê? o juiz, a bola entrou. Eu não estou inventando um C, ele capricha Mas mais. não foi, não deu pênalti, não saiu do meio de campo. Mesmo que saísse, foi anulado, acabou. deu, Mas, Rec, então Gol. se ele estivesse 5 centímetros atrás, era gol. Aqui, ó, se o Internacional tivesse feito 3 gols, teria ganhado os caras. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Esse jogo do Internacional era para ganhar. Esse time da Tá, mas não- Chapecoense é a pior Chapecoense dos últimos 5 anos. Falei isso quando foi... Aquela que tinha Camilo, que estava no 5-0 contra o Inter, né? Camilo pode tava fazer lá. festinha em cima do Inter, contra o... Né? Aí lá estava se dizendo, inclusive, que ele vai jogar na Chapecoense. Pode ser. Camilo, Leandro Banana, tinha vários jogadores interessantes naquele time da Chapecoense. jogador. Hoje não. Hoje tu não Agora vê cada muito Tem vez jogador o ali, ó. Everaldo, que jogou no Grêmio aqui com o Filipão. Everaldo, lá o lateralzinho nosso, que agora virou não só atleta, agora virou super atleta, né? Vou para um outro lado, então, para vocês sim, me tocarem mais Alan perto. Ruxa. Virou É um dono do atleta time. divino. Virou o dono do time. Para vocês tocarem mais pedra, então, em mim. Maurício, eu Cê- tô sendo apedrejado desde o começo. Não sei que pedra é essa. Não, dentro, para tchê. tocarem algumas pedras em mim, então. Será que essa fragilidade da Chapecoense não fez o Inter pensar, opa, peraí, meus jogadores estão um pouco cansados, deixa eu tirar o esquema de 3 volantes e colocar um esquema mais ofensivo para tentar ganhar? Eu não sei se houve isso, mas se houve Porque isso também foi equivocado. o Inter só jogou ofensivamente com os reservas. Não, entendi, eu entendi. Quando jogam os titulares é sempre o tripé. Eu Com entendi os o que quer reservas, dizer, o Inter ia mais pra vamos, frente. Vamos ser mais ousados, porque esse time não joga nada. Pô, Não, era um não, meio-campo não. com Mas Lindoso. o Odair não pensa. Não é o tipo do Dair. Ele não É pensa que- assim. o Odair não pensa. É que não tinha o tripé de Odair. volante. Era Não um meio tinha. campo com Lindoso como um primeiro homem, ok, é volante. O Nonato como o segundo, que estava chegando muito à frente, e o Camilo. Isso não é tripé de volantes. Isso é uma equipe muito mais ofensiva do que o Inter normal. O Inter com Dourado, Edenilson e Patrick não é nem perto de Lindoso, Nonato e Camilo. Mas Neilton para e esse Sócrates. time, a bola tinha que ter chegado mais à frente. Com esse time, justifica e aí eu vou contra a minha tese em relação à chuva, de ter um centroavante fincado. Sim. Entendeu? O ataque era Neilton, Sobis e... Potker. Potker. Que o Potker, ele perdeu a explosão, o Potker. Não sei se era chuva, não. Eu até peguei umas bolas, falei pro pessoal que estava assistindo o jogo comigo. Tchê, não tá correndo. O Potker, todas as vezes que ele volta de lesão, ele volta mal. E se há um cara que precisa não de um pode se mês, queixar né? do Odair, é o Potker. Não. Porque o Potker e o Patrick estavam marcados pela torcida do Internacional. E eu aqui disse várias vezes aqui na Grenal. Não se preocupe, os dois vão voltar pro Agora o time. Patrick... Porque eu conheço o Odair. E os dois voltaram. Porque Agora- funcionaram no ano passado e o Odair tinha essa esperança. Consequência diferente. Eu acho que o Patrick tá jogando bem.
Patrick tá bem. Com consequências diferentes. Já o Pocket não está conseguindo a explosão. E é um jogador que, se não jogar com explosão, com corrida, ele não tem outra técnica para mostrar. Agora, o time campeão tá aqui, ó. Esse é um time entrosado. E não tem time titular e reserva, é só time titular. Já liquida com o adversário, só no olhar diz assim, não, isso daí eu perco sempre. Ana, tudo bem, Luiz? Boa noite. Hoje tu veio com um livrinho? Temos novidade, né? É mesmo, é? Aqui, esse esquema aqui não Tu tá ficando artista, hein? Olha, Rec, é por isso que as panelas Friggold vêm fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Hoje o Leonardo foi para Maringá, vai ficar a semana toda lá divulgando as panelas. Maringá, os caras comem bem lá, hein? Em todas as cidades que a gente tem levado essas panelas, tem feito o maior sucesso. A senhora que está nos assistindo, o senhor que está nos assistindo aí, que recebeu essa semana já suas panelas, que vocês já estão utilizando, viram quanto são boas essas panelas? Em primeiro lugar, você não vai mais utilizar o óleo. Olha, o Rec, essa imagem, eu até vou pedir para o pessoal da produção voltar ali, aquela imagem... Vai falando que nós vamos voltando aí. Depois, vamos correr duas vezes. Leite queimado. Ali é uma surra na concorrência. Rec, é uma das coisas que mais incomoda a cozinheira, que mais incomoda o cozinheiro, é lavar a panela. Essa tarefa desagradável que os nossos pais, os nossos avós, né? Samba. Fizeram a vida toda. Imagina aquele arroz, aquela galinhada, aquele carreteiro, depois que terminou o almoço ou a janta, agora vamos lavar a panela. Daí aquele alimento grudado no fundo, o pessoal tinha que deixar água para lavar no outro dia. O camarão é um negócio... Tem até luva, Rec, luva ali de silicone para o pessoal poder lavar a panela para não estragar a unha, para não ficar aquela gordura na mão. Acabou tudo isso, minha gente. Olha o que nós estamos mostrando para você. Nas panelas Friggold, o alimento não gruda no fundo. Qualquer tipo de alimento, você viu há pouco tempo ali um molho de tomate, olha a pipoca. Pipoca, já imaginaram pipoca sendo preparada sem óleo? É possível sim. É por isso, Rec, que nós damos olha essa imagem, 2 anos de garantia, a gente dá nas nossas panelas. Você recebe na sua casa. Olha, uma panela panela comum gruda o alimento todo, o leite queimado. E na Friggold, com um simples papel toalha, um guardanapo de papel, você limpa a sua panela. Agora, Rec, a grande novidade dessas panelas. Tem muitos acidentes domésticos que as pessoas acabam deixando a tampa da panela cair ao chão e acaba quebrando. Essas panelas agora com a borda de silicone também acabou esse problema. Não quebra mais. Olha só, gente. Quando você põe na panela, não dá nem aquele barulho do metal com metal. E quando você está cozinhando na panela, esse silicone ele vai vedar e aí vai fazer um efeito de um forno. É por isso que você pode fazer bolo, você pode fazer um bolo salgado, você pode assar qualquer tipo de carne no bico, na boca do fogão. Você nem precisa usar mais o seu forno com essas panelas da Friggold. Agora, o legal é o seguinte, Rec, essa é a novidade que vai valer a partir de hoje. Olha só, você que está nos assistindo agora, você pode ligar para o telefone 4003-4220. Quem adquirir o nosso conjunto completo com as 4 panelas vai ganhar de brinde um livro de receitas, que são 40 receitas saudáveis desenvolvidas pelo chefe Júlio Cruz. Ele cozinha em TV de São Paulo, na TV Aparecida e na Rede Vida. Todos os dias ele cozinha com as nossas panelas alimentos sem óleo. Aí, bem bonitinho o livro, hein? Então a gente pediu para ele fazer isso especialmente para Friggold. Então são receitas que você vai poder preparar. Ali vai ter carne, vai ter doces, vai ter salgados, vai ter tudo quanto é tipo de receita sem óleo. E o mais importante, você vai eliminar o óleo no preparo do seu alimento. Aquele óleo que você acaba comendo junto com a fritura, esquece. Você não vai mais ingerir aquela gordura saturada que tem feito mal para a sua saúde. Algum tempo atrás, o que acontecia? As pessoas faziam um check-up e descobriam que tinham algum problema de saúde. Sabe o que o médico fazia? Ele dava uma lista de alimentos. Olha, a partir de hoje você não come mais batata frita, peixe frito, o ovo frito, vários alimentos. Não pode mais comer. Sabe o que acontece agora? As pessoas podem comer de tudo. Não ficam proibidas de comer. Até o Mário Sérgio Martins está gordinho. Você pode comer de tudo, Rec, porque você vai preparar sem óleo. Então não vai fazer mal para a sua saúde. Gente, aproveite porque o mês de abril está acabando. É só mais hoje e amanhã. E nós fizemos uma grande promoção para o Dia das Mães. Então, aquele desconto, Rec, que eu te falei aqui fora do ar, está valendo para amanhã também. É um desconto surpreendente. Você vai ficar
Olha, gente, eu É o tenho maior certeza percentual dos últimos que você tempos. vai fechar negócio com a Frigigold. Nós temos parcelamento em cartão de crédito, boleto bancário, quer pagar à vista, vai ter desconto. São panelas que você vai ter para a vida toda, porque não acabam mais. É um investimento que vale a pena você fazer. Ligue agora, 4003-4220, 4003-4220, fechando o negócio, comprando o nosso conjunto completo, você vai ganhar de brinde um livro com 40 receitas da Frigigold, Rec. 4003-4220, mais o livro, me alcança o livro ali, é espetacular. Olha só, tá aqui. Não vai mais fazer só pocheca Não. e chuleta agora, né? Mas dá para fazer também, né? Olha- A pocheca eu vou fazer um capítulo pro próximo livro. Olha aqui, É ó. muito legal, Rec. Pizza de carne seca e... Deixa eu ver aqui. Salada tostada de arroz vermelho. Tem Soja bife à- e tomate Tem cereja. bife à parmegiana, Vou ter olha, que colocar o óculos aqui, porque já é a segunda vez tem que eu vou bolo apanhar. de não dá. chocolate, É. tem de tudo, Rec. Crostata ao limone, coquinho açucarado. Tem de tudo aqui. Sobremesa, né? Mas tem de tudo. Coquinho açucarado. Taça Frigigold de bananas caramelizadas. Banana Tortilha flambada. Frigigold. O Rec, a gente... Panqueca bicolor recheada com bauru. Bicolor. O Rec, troço é aqui. Rec, O cara e é a bom. gente- e a gente tomou um cuidado especial, porque como nós vendemos as panelas Frigigold hoje para todo o Brasil, e a Isso, gente tem sabe... para todos os gostos aqui. Tem pra Ó, tem todos os estrogonofe de carne com batata doce. Exatamente. Essa pizza Espetinho carne seca indiano vai na lá. frigideira. Exatamente, lá para o Isso lá no Nordeste, Nordeste, né? carne seca. Tapioca de creme de avelãs, aí já dá. Tu que tem um paladar mais sofisticado. Não, Cocadinha assada na frigideira. deve ser bom. Nunca comi, mas deve ser Pães 7 capas recheado com mortadela. É. Bom, aí. Vai. Filé mignon à bom, parmegiana. bom. Filé mignon à parmegiana. Trocou o filé mignon pela mortadela. Mortadela pro filé mignon. Eclética a panela, tu viu isso, né? Tem Bolinho pra de todos os chuva gostos. de banana. Tem de tudo. Contra Bolinho filé à de cubana. Arroz birubiru. Arroz, deve ser um arroz com umas tranças, deve ser. Sanduíche árabe. Torta cremosa de pizza. Torta italiana de ricota e passas. Olha, tem de tudo. Peixe. Salmão ao limão Ah, eu acabei de siciliano. falar peixe, é meu prato favorito. Paeja de frutos do mar. Tudo sem Paeja. óleo. Isso aqui, aí é que Paeja tá de o... frutos de mar sem óleo. Essa panela é mágica, né? Porque... Pra fazer Dificilmente. tranquilo. É. Então tá. Vai ligando aí, 4003 Pode dar só um 4220. E o desconto hoje é imbatível, segundo dobrado. promessa do Luiz. Enquanto isso, eu faço intervalo e você vai ligando. 4003 4220. Já voltamos. Pô, 7h52, não era, viu? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Era só pra te se deixar fosse, nervoso. Se fosse, Era um elogio, era um Não, elogio. é porque ela era. A mãe dela é minha amiga de vizinha de bairro. tá. Bairro, Tá, quase tá, ver. tá, Então o tá, elogio tá. foi merecido. Tá, né? tá, tá. Falava muito bem na TV ela. É isso, tu vai tomar cartão. Derrota para Chape foi a quinta em 5 jogos disputados em Chapecó pelo Campeonato Brasileiro. Inter recebe o Flamengo quarta-feira, 4 da tarde, no Beira-Rio. Equipe será titular. A dúvida entre Sarrafiore e D'Alessandro. Guerreiro e Dourado já treinam normalmente e voltam a ficar à disposição. Cuesta deixou o treino mais cedo hoje com dores na panturrilha e a dúvida. Com torção no tornozelo, Emerson Santos está fora, mas seria reserva, né? Sequência de jogos, Flamengo em casa, Palmeiras fora, River Plate fora, Cruzeiro em casa. Ai, 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 ui, ui, como diria o Silvio Santos. E aí, Sarrafiore ou D'Alessandro? Mesma sequência, muito parecida com a sequência de jogos do início do ano passado. Vocês lembram? Sim, parecido. Nós tivemos cinco Ainda jogos, dizem 6 que quem jogos. faz a tabela é Colorado. 5 ou 6 jogos lá, ainda dizem, né? E o Thelmo Zanini é Colorado. Colorado que está com... Dizem não, ele é Deve estar bravo com, doente. deve estar bravo com o Marcelo, né? Mas ele faz 100% da tabela ou ele só escolhe os jogos da TV? Eu acho que não, acho que ele pega isso vai aqui, Ele ali. escolhe o jogo por rodada. Mas não, desde que o ano passado nós tivemos a mesma dificuldade no início, tanto no primeiro turno, porque E vira... tinha Flamengo, e tinha Palmeiras, e tinha Cruzeiro. Jogamos E tinha Palmeiras Grenal. em São Paulo, né? E tinha Grenal, tinha isso tudo. Então faz parte. Acho que o grande problema nosso foi ter perdido para Chape. Chapecoense. Esse foi o problema nosso. D'Alessandro ou Sarrafiore? D'Alessandro. Diga, Mas Vladimir, dessa que é. vez as equipes vão jogar com os titulares. O ano passado jogaram com os reservas. Mas foi a mesma camisa. Essa é a os grande mesmos jogos, diferença. né? Ah. Aí, não, mas aí a gente faz um placar moral lá e ganha, sem problema.
Derrota Ano na passa- estreia. ano Ele ficou Pode mordido. ser, pode ser Ano que dê passado- igual ao Santos, hein? O início do Inter ano passado, fazendo a só comparação, nossa. era com o Bahia, né? Sim. Ano passado estreou com o Bahia, estreou em casa. Tu viste. Depois pegou, Chapecoense, Bahia. depois pegou o Palmeiras fora, Cruzeiro em casa, Flamengo fora e o Grenal. É. E todos com os times reservas. Essa foi a sorte que A deu. exceção do O Grêmio. Grenal foi titular. Acho que é. O Flamengo acho que também foi titular. Foi O titular Vinícius também. Júnior estava em campo. Sim, mas Teve a briga com o D'Alessandro, inclusive. Isso. Grêmio derrota na estreia, deixou o Tricolor em 13º na tabela, mas aí foram 10 vencedores e 10 perdedores. Né? Então é só uma questão Aí, de então número o de Cruzeiro é o gols último, marcados. quer dizer, É. tem. Tricolor sofreu 2 gols na mesma partida pela primeira vez em 2019. Pela primeira vez em 2019. Equipe volta a campo na quarta, 7h15 da noite, contra o Avaí na ressacada. Diego Tardelli pode ganhar o lugar de Alisson. Jean-Pierre deixou o campo com dores no ombro, mas não preocupa em princípio. Sequência de jogos: Avaí fora, Fluminense em casa, Universidade Católica em casa, Corinthians fora. Título espanhol conquistado por Arthur no Barcelona rendeu mais 4 milhões de reais para o Grêmio. 10 ganhadores na primeira rodada e quase todos os donos da casa, né? São Paulo ganhou do Botafogo 2-0, Atlético Mineiro ganhou do Avaí 2-1, Chapecoense ganhou do Inter 2-0, Cruzeiro ganhou do Flamengo 3-1, o Grêmio perdeu para o Santos 2-1. Se eu não me engano, o Grêmio foi o único derrotado em casa. Não, o Fluminense também. Fluminense também. Jogo estranho aquele Fluminense, né? Não, ali vou te dizer, mais do que estranho. É uma loucura. Estranhíssimo. Grêmio 1, Santos 2, Bahia 3, Corinthians 2, de virada, né? Estava 1-0 para o Corinthians, o Bahia foi para 3-1. 3-1 E o 3-2. É, Agora, que golaço, o terceiro gol do... Apesar da falha do zagueiro, pô, não é fácil colocar a bola no que ele colocou, né? Sensacional. Atlético Paranaense 4-1 no Vasco e Jesus não vem mais. Seria importante ter que contar com Jesus nesse momento, Vasco da Gama. Ceará 4-0 contra o CSA. Não só Jesus, Jesus e todos os Santos da Bahia, Todos né? os Santos. Ele tá precisando. Jorge Jesus, técnico português. E tal. Ceará 4-0 no CSA. Que- O cara está desempregado em Portugal e disseram, vai pro Vasco. Diz, não vou. Vou desempregado esperar uma aqui. boca aqui na Europa. Não, o cara trabalhou na... No Benfica. Agora, o, Não, CSA, e ele estava recentemente nos Lá no Emirados, Al Hilal. Al o Hilal. CSA vai ter grande dificuldade de empatar uma partida, hein? Então acho que o CSA é o Paraná desse ano. Não sei se ele é o Paraná. Se ele vai jogar como ele jogou ontem em todas as partidas, vai ter dificuldade. Para empatar uma. Pra empatar Palmeiras 4-0 no Fortaleza do Rogério Ceni. Será que já está arrependido de não ter ido para o Galo? Fluminense 0, Goiás 1. O que o Mário Sérgio disse é bondade. Aquilo é um jogo estranho. Aquilo é um jogo que não existe. Goiás Fluminense? Não Que existe. Eu nunca vi um jogo E daquele. sabe que eu estava vendo o jogo, minha mulher disse, não acredito que tu vai ver Goiás e Fluminense. Olha, daqui a pouco acontece um horror. Nesses jogos é que o cara... Fiquei vendo e vi todo o jogo. É inacreditável o que aquele juiz paraense fez. É o juiz do 5-0 do Grenal. Tu desse aquela parada também em relação ao Então, Delson. Delson. Só o Grenal que ele apitou bem, então? Não, ele tem dificuldade mesmo. Ele é atrapalhado. Tecnicamente ele é ruim. Mas ele apitou mal o Grenal? Ele anulou. eu não o disse Kelly isso. está perguntando. Só o Grenal apitou bem. Não, na verdade é um juiz tecnicamente fraco, entendeu? Fraco, muito fraco. Não é que ele seja ruim, né? Mas ele é protegido. Alguém protege ele. O gol que ele anulou do Fluminense. Não, olha, o cara tá vendo o jogo. Não, ele não vai anular um gol daquela distância. Dizer que o goleiro foi ludibriado, que tinha um cara na frente, impedido. Que é isso? Então tem que mandar limpar o campo para ter um jogo. Mas não tinha VAR. Não era lance do VAR, eu acho ali. Ele anulou e o VAR. O cara tava ali, o cara Não, tava ele olhou, acho que foi o VAR até que chamou, e ele concordou com o Mas VAR. eu nem me lembro do VAR. Na verdade, o lance é aquela. O cara chutou, tinha um jogador que estava impedido, mas aqui, ó, não atrapalhou em nada. Ó, olhando pelo VAR lado revisa do aquele goleiro, olhando... Então foram 2 juízes. Não, tem 2 juízes agora. Sim, foram 2 juízes, o VAR e o juiz de campo, que anularam o gol. Na verdade, assim... Tô dizendo que eu vi. O que eu vi atrás do gol é que não atrapalhou. E vou te dizer A mais, gente pode o gol colocar do mais. Goiás também é legítimo. O cara do Fluminense cai, parece uma pata-choca em campo.
Tem nada a ver com falta aquilo ali. Nada Mas a aí ver. é arbitragem brasileira, né? Tu Ele errou chega, o encosta, pulo. já é falta. O jogo muito estranho. Aí faltou luz e o cara pega aí era pênalti. o pênalti. Era um goleiro de Aí várzea. faltou luz com um pênalti, voltaram, não tinha pênalti. E aí o Tadeu, o goleiro dá uma entrevista depois do jogo, dizendo, nunca joguei no Maracanã, vim direto de um time pequeno, tô no Goiás, é a chance da minha vida, pegou pênalti. Pegou um pênalti no Maracanã. Eles têm história pra contar. Foi muito estranho aquele jogo lá. Vamos fazer o intervalo, depois o Kelly vai falar se ele é o pai da criança. Não sei, que o cara mandou um recado, que eu estou achando estranho esse recado aqui. Que escutei há pouco na Grenal que a dupla de zaga do Inter pode ser Roberto e Klaus, devido às lesões Bruno Neto e Porto Alegre. Não, os reservas serão Roberto e Klaus. Eu acho que é Moledo e Cuesta. O que ele quis dizer é que o Emerson Santos está lesionado e aí sim. E não seria o primeiro reserva imediato. Aí acho que ele pegou o final pegou o final da história só. Boa noite, senhores. Rec e Maurício, peço para vocês lembrarem o Vladimir que o empate está na frente do Grêmio em Grenais. Portanto, o placar dele está, deixa eu ver aqui, o empate está na frente do Grêmio em Grenais. Portanto, o placar Grenal dele está em desvantagem. Abraços, Rudimar, do bairro Bela Vista. Paulo Santana reencarnou, diz o Breno do Banrisul. Acho que é para ti aqui. Eu só analiso os fatos. Bola na rede. Olha não aqui, o número de Grenais. Bola na rede? Bola na rede. Então tá bom. Então começamos a entrar para a realidade. Então. Tio Paulo, lá de Novo Hamburgo, comprou a Frigigold. Dali, Colorado. Certo? Eu ia fazer uma brincadeira, pode ser sido para fazer peixe. Ou para fritar. Mas peixe é muito bom. Eu que sou um fã de peixe, né? Tu é fã de peixe? Bom, adoro. De ontem para cá ficou mais... Em absoluto. Eu sempre gostei de Salvou peixe. a papagaiada que o Inter fez no sábado. Não, em absoluto. Não tem nada a ver com o resultado do Grêmio. Aplacou O Inter jogou mal, não aplagou coisa nenhuma. Mas tu não gosta de peixe? Não, mas, gente, não tem nada a ver com o Santos. Eu gosto de peixe mesmo. Entendeu? Eu, uma vez, fizemos essa brincadeira, o centroavante nosso, o Christian, foi fazer essa brincadeira. A gente Falou engasgou em porco, ele, né? peixe e galo. Lembra o sinal? Era o Paulo Rogério Muricy, acho que era o presidente falecido, né? 97. E era aquelas finais estranhas lá, né? E aí eu tinha essa sequência de jogos para nós, né? Pô, Peixe, galo e aí ele se engasgou com porco. Com tudo isso. Rec, será que só eu vejo que o Sob está fora de forma e é perigoso só na bola parada? Admilson Carlos, concorda em gênero? O Sobs vai ser isso aí. Quando se admitir que ele vai jogar devia ter bola, vindo, então. vai ser isso. Olha aqui, ó. O Wellington Silva e Parede, o Parede estava lesionado. Joga com o pé só nesse time de sábado. Por que não entraram? Dinomar Torres, do bairro Assunção. O Wellington Silva, não sei o que está acontecendo. Eu concordo com ele. Eu acho que esses jogadores, se é para botar reserva, eu botaria esses dois, apesar de que o Paredes está realmente no departamento médico. Olha aqui, ó. Boa noite. Até quando vão com o senhor Odair? E esses gremistas são doentes mesmo. É pra ti, viu? Contigo. O Grêmio ganha porque jogou melhor. Empata, mas joga melhor. E perde também, joga melhor. Isso é delírio, diz o César do Maitá. César, contra fatos, não há argumentos. O Davi Miranda está pedindo para o REC explicar para todo mundo que está assistindo o que é uma derrota maravilhosa. Eu não falei derrota maravilhosa. Não, Mas chegou perto Disse que eu disso. vou explicar ele que Chegou fez a frase. perto disso. Vou explicar uma bobagem que ele disse? O que você acha, Rec? Não, tu não disseste... Placar moral 5-2. Não foi isso. É Tu disseste derrota assim, ó, maravilhosa, não existe. Não, Só não, se eu bebi esterquilina. Tu disseste alguma coisa, não isso, mas alguma coisa no mesmo caminho. O desempenho do Grêmio Foi maravilhoso. suficiente. É a até famosa, a gente pode utilizar aquela famosa frase, o placar não refletiu o jogo. É bem isso aí. É bem verdade. isso. O placar não refletiu o jogo. Exatamente. Foi 2-1 pro Santos. Sim, o placar não refletiu foi o Brasil e jogo. Itália foi 3-2 para a Itália. Ganhou o jogo e foi campeão. E não refletiu o jogo. Mas ganhou e foi campeão. Certo. Refletiu o placar. Tá ali, ó. Então, nós tivemos um jogador lá que jogou mal. Entregou o jogo, pronto. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. E o Luizinho. E o goleiro. Goleiro Pelo também. menos 3 naquele dia. Os 3. Os outros foram bem. O Valdir Pérez, o Luizinho e o grande Toninho Cerezo. Que jogava falhou bola feio ali, redondíssima. né? Olha aqui, ó. Oi, Rec, pergunta para esse conselheiro do Grêmio, Vladimir Chielli, como os adversários devem jogar contra o time dele. Abertos? Está perguntando o Rogério. Olha, se Tu jogar... gosta de moleza, é isso que ele está dizendo.
Então, se jogar aberto, pode tomar como aconteceu no segundo tempo do jogo. O Grêmio foi para cima porque o Santos estava jogando aberto. E o Grêmio no primeiro tempo, repito, entrou para disputar um jogo normal de início de campeonato. Não, mas o Santos entrou para disputar uma Copa do Mundo. Essa é a diferença. Porque o seu Tite estava lá. É a única explicação. Quando o Grêmio colocou no segundo tempo, deu uma mexida ali, o Renato acertou nas mexidas, a coisa se alterou. Pode ver, dos 30 minutos finais para diante, foi meia linha. Foi da linha central do gramado contra a goleira do Santos. E quantos gols o Grêmio perdeu? Um retrancão do Santos. Virou um retrancão, por quê? Porque o Grêmio amassou. amassou. Retrancão estratégico. O Grêmio amassou o Santos. Ninguém aprende a jogar só pela emoção de demonstrar um jogo. Sabes disso. Ou tu joga ou tu não joga. Né? Vocês, eu ouso dizer, que eu venho acompanhando o Santos há algum tempo. O Santos vem num crescendo. Né? Esse treinador do Santos não é bobo. Não, ele é bom. É um baita treinador. Então, vocês vão se surpreender. A seleção chilena. Com o Santos vai crescer muito nesse campeonato. Ganhou 3 Copa América. É um belo treinador. Nós não podemos assim, porque o meu time é melhor ou pior, que desfazer os times dos outros que jogou na emoção. Mas no segundo tempo foi retranca. Mas soube 11 atrás da linha da bola. Mas soube retrancar. Fazer o quê? O Grêmio não teve competência para fazer gol. Então, vamos fazer outra leitura. O Grêmio não teve competência para fazer gol. O Grêmio não teve sorte para fazer o Grêmio daqueles 10 gols que o Grêmio não fez feitos. E não teve competência, porque o goleiro bateu no goleiro. Só isso. Bateu no goleiro, bateu no poste, bateu na bunda do zagueiro. Jogasse no outro lugar, que não tivesse goleiro? Pois é, mas aí faltou o quê? Sorte da bola não pegar nas pernas do goleiro. Gol. O Grêmio perdeu. Admitam. Certo. Olha aqui, ó. No nosso Facebook, Everton Cury. O Everton tá dizendo o seguinte, ó. Tá com saudade de ti, Kelly. Ele diz o seguinte, ó. Kelly, cai da nuvem, meu querido. Tu vives em outro mundo. Aí eu aproveito, já que o Everton Cury tá assistindo, e eu quero que ele nos diga quantos pênaltis o Kahneman cometeu ontem, porque ele disse que o Kahneman faz pênalti em todo jogo. Mas o juiz avisou ele, hein? Não. Um pouco o Everton Cury tem razão. Acho que o Kahneman... Hoje tem. O juiz encabulou o Kahneman e ele não tem que fazer isso aí. Eu acho que ele fez aqui pro Kahneman há 10 minutos do primeiro tempo. Tá, mas então... Mas se o Kahneman fez algo a 10 no primeiro tempo e o VAR viu que marcar o pênalti. O Kahneman tem algumas jogadas hoje que, se ia voltar a acontecer, realmente eles vão apitar falta, pênalti ou não. Depende do local. Mas ele tem essa atitude. Nós sabemos disso. E os juízes não entendem que isso é falta. Porque está lá no livrinho. É falta agarrar o jogador. Boa noite, Rec. Lauro, gremista e Gravataí. O segundo gol que o Inter tomou foi em cima do Moledo, que é titular. Mas ali já estava... A galinha estava morta já. Aí foi só a ampliação do resultado. Então só jogou com as reservas. Agora o jogador ficou sozinho também ali, né? Ele virou, ele estava de um lado, virou. É um tipo de gol que eu acho que ele tem razão. Não se toma aquele gol. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Jogou mal e ainda tomou um gol que não podia ter tomado. Depois do intervalo, então, o Vladimir Chielli, o pai da criança. Quando eu brinco que ele é o pai da criança, ele que sustentou que o presidente poderia ser conduzido para a reeleição, como de fato será, no final do ano, ficando 8 anos à frente da presidência do Grêmio. E agora, inclusive, nós vamos liberar o Chielli, porque ele vai despachar com o presidente, porque ele é um dos mentores do presidente Romildo Bolzano. Ele que está intermediando a negociação do entorno, Também. Tem um plebiscito antes, né? Alguma coisa assim? Não, tem a confirmação da Assembleia, né? Vai ser praticamente nomeação, né? Porque Não, digo assim, para poder alterar o estatuto e a Assembleia. É a Assembleia Geral. A Assembleia Geral já está convocada, é tudo uma situação já consolidada no âmbito do Grêmio, né? Mas um pouquinho menos, né? Porque, na verdade, o presidente Romildo está virando praticamente uma instituição no Grêmio, né? Vai ter estátua? Provavelmente, é uma questão só de tempo, né? Aliás, estátua, por exemplo, nós teríamos que ter também do nosso eterno patrono Hélio Dourado, Fábio Koff, e certamente o Romildo Bolzan, que entra na história do Grêmio, já é uma figura com condições de entrar na história do Grêmio, como talvez agora ajustando a questão da arena, que está muito bem encaminhada, certamente como o maior presidente da história, né, dos 115, 116 anos do Tricolor. Então isso mostra uma gestão
consolidada, uma gestão séria, uma gestão pacificadora. É claro que os resultados de campo eles ajudam a pacificar o clube, né? Não somente o Grêmio, qualquer clube. Mas para refletir no campo positivamente, tu tens que ter uma retaguarda e uma administração séria, correta e que saiba administrar o conjunto, né, que envolve, é sempre complicado, né? Envolve 315 pessoas no conselho, envolve uma diretoria, envolve uma situação de permanente estresse, que é a questão de campo. Então, o presidente Romildo, nesses 5 anos, e provavelmente aí siga por mais 3 anos, vai consolidar esse trabalho no Grêmio, não somente do ponto de vista prático, mas do ponto de vista conceitual. Nós temos hoje no Grêmio uma administração conceitual, se estabeleceu um conceito novo de gestão e que efetivamente está dando certo por conta disso. O resultado do trabalho que está sendo executado no Grêmio, ele pode servir até de modelo, de exemplo para os demais clubes do país. E tem na figura do prefeito, eu até brincava lá em 2014, quando ele assumiu a presidência do Grêmio, que estaríamos importando um prefeito do Grêmio. E efetivamente é o que acontece. O trabalho, o cuidado com o dinheiro, o cuidado com o orçamento, o cuidado com os gastos e a responsabilidade na gestão. Valeu, boa janta, boa reunião lá com o presidente. Tá bom, com o nosso movimento também do Grêmio Unido, que dá sustentação ao nosso presidente. Vai ser uma reunião política, então. Também. Que bom. Olha aqui, ó, e enquanto isso, fica a sugestão, você que está com muito, Vladimir Guilherme, para adquirir um terreno ou a casa já pronta lá na Lagoa Cortada com o nosso Laíri. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada, entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Tá aí na tela o telefone do João Laíri para você fazer o negócio da sua vida e ir morar no paraíso. A Galeteria e Casa de Massas, por falar em paraíso, Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria, 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Galeteria Piatto Bello, com 2 L's, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou sosempregadordoméstico.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa.
Você sabia que uma película de má qualidade, má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que, com o tempo, alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheia de bolhas. Cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilm. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada. Todas especiais para o seu veículo. Ligue, agende instalação. 30 21 23 23 ou 996 83 31 99. Já pode mandar agora seu WhatsApp, o telefone está aí, o WhatsApp na tela também. Insufilm, na rua Hoffman, 519. A CIA, do amigo Bira, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio. Extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Não esqueça, CIA é com S. E o telefone 3375-3800. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com quase 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Você que passou no vestibular, está aí a pedida. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca, na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. A sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fachi.com.br. Diga, Maurício. Claro que o apagão influenciou nesses números que teve no Rio de Janeiro na partida de ontem do Fluminense. Vergonha. Uma vergonha tudo que aconteceu, mas foram divulgados há pouco números do Ibope de ontem. Não só do Sport TV, que transmitiu esse jogo, mas da Turner, com a TNT, que estreou como transmissora de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. A TNT teve 4,79 pontos de audiência em São Paulo, que é o mercado que é considerado, enquanto o Sport TV teve 2,44. Para você ter uma ideia do tamanho disso... Opa, mas então o Palmeiras tem essa torcida toda? E o Corinthians jogou contra o... Não, é que esse aqui é um confronto do horário. Do Goiás contra Confronto do horário. É Fluminense e Goiás contra Palmeiras e Que eram Fortaleza. dois jogos. Que eram Vão jogos acertar simultâneos. com o Palmeiras amanhã, hein? E aí vem o detalhe. Para se ter uma 2 por 1, a Globo tomando 2 por 1. Mas Da é- TNT, Não, em São Paulo, não é do 2 por 1. SBT. Não, São Paulo 2 por 1 é uma enormidade. Não, Isso, e não é do SBT. isso na TV fechada. Vocês já estão acostumados a apanhar. E estreia, né? Era TNT contra Sport TV. TNT teve 4,79 e o Sport TV teve 2,44. Péricles Bassols comentou a arbitragem. Péricles Bassols é o comentarista da TNT, do grupo Turner. Somando, considerando não só a TV fechada, mas todos os canais, a Turner ficou em 4º lugar, atrás apenas da Globo, da Record e do SBT. Então a Band, por exemplo, que é TV aberta, ficou atrás da Turner em audiência durante a transmissão. E do jogo. qual foi? Até que horário foi? Das 19 às 20h51. E a Band tem um canhão nesse horário, né? tem um canhão nesse horário Inclusive aí. colocou aquele programa de culinária no fim. É, O esse é o canhão. Masterchef. Masterchef. Não, é que o Masterchef começa às 8, né? 8 e às 10, mas é o que está levando nesse horário a Band no domingo. É. Né? Então, para se ter uma ideia do tamanho dessa estreia, O obviamente... que é o futebol? Mas aí, óbvio, né, Rec? O jogo do O Inter... Inter tá com- nessa Turner aí também. Mas o Inter com o Fortaleza certamente não vai ser esse fenômeno de audiência. Tem que se considerar que o jogo... Mas vai ter mais que a pálida local aqui. Ah, é possível, mas aí, enfim, tem que se analisar como é que vai ser. E tem que considerar também, tem que se fazer uma ressalva, que o jogo do Fluminense, durante o primeiro tempo, ficou 26 minutos parado Ficou por onde? conta Um apagão lá. do apagão. É. E isso influencia. O espectador Mas que não, sabe mas que não pode ir para outro 2 canal- por 1, não tem. Mesmo que fosse assim, voltaria. Não, Mas durante 26 minutos... se não, tu não tá- mas o REC tem razão, isso assusta. Assusta. Para quem está com contrato lá, assina, não assino, acho que fortaleceram o Palmeiras lá. E o- Vão ter que botar mais um dia. Ainda aí- mais que eles são ricos. Aí o que Não preciso disso. São dois que ainda estão negociando e brigando com a Globo. É o Palmeiras, que não vendeu nada para a Globo, então não tem jogo do Palmeiras do pay-per-view, não vai ter também, por enquanto. E o Atlético Paranaense, que está brigando por quê?
A média dos TV clubes... aberta, o Palmeiras também não tem? O Palmeiras não vendeu nada. Não vai. Nem Só tem aberto. Libertadores e O Palmeiras na Globo... Copa do Brasil. Só passa Copa do Brasil e Libertadores. que é pacote antigo. E na Turner... É. Não, é novo já. Copa do É Brasil? novo já. Copa do Brasil já é novo, tanto que mudou Sim, é por que só 50 tem milhões ela. de premiação. Só tem Bom, ela. ano passado, né? Mas só tem ela transmitindo, né? Aí tu é obrigado a fechar. Mas foi uma venda da CBF, não foi uma venda individual de clubes. isso a que venda muda do bastante. campeonato. Muda não é, bastante. Não é a venda do clube. E aí vem o detalhe, né, Rec? Será que as operadoras vão seguir sem ter 2 jogos de cada time transmitidos? Porque, por exemplo, quem é torcedor do Inter, no Premier, que é um pago à parte, não vai poder assistir jogo contra o Palmeiras nem contra o Atlético Paranaense. É. Porque os dois não fecharam o Premier. O Atlético Paranaense briga pelo seguinte, o Flamengo ganha Mas mais são ou menos 120 milhões pelo Premier. São 4 jogos ainda. Não, são 2 no primeiro turno, 2 no 4 segundo. jogos, importantes. Mas 2 tu pode ir no estádio, se tu é da cidade. Não, mas enfim. aí tu não consegue Tu não colocar- consegue atender todo atender todo mundo. não 50 mil pessoas contra o Flamengo, né? tem. Eu É uma acho que dá tendência, né? 40, 45 mil. Não dá 50 mil. Será? Vai por mim. Vem Abel Braga, vem Everton Ribeiro, vem Arrascaeta. Tomara que dê 50 mil, mas eu não estou com esse. É, o Inter- 45 mil para mim é sucesso. Se ganhasse da Chapecoense, a Talvez chance era maior. o resultado importa muito. Periga dá 37, 38. Eu acho assim, ó, 40 mil para cima, para mim já é sucesso. Tô A torcida do Inter tem sido parceira, hein? muito, Na muito. segunda divisão patinava e não jogava Não. nada e a torcida ia. Eu sou E a um dos que torcida estava, ia. eu e os meus familiares, sempre que nós podíamos, estávamos lá. Eu já conheço de cor salteado o nome desses times da Série B todos aí, né? Tanto que eu torço pro Brasil aqui. O Brasil me levou um laçaço na sexta-feira, né? Do Bragantino recheado, né? Red Bull. Red Bull. Até liguei pro Ricardinho. Pô, Ricardinho, te cuida, Ricardinho. O ano passado foi um milagre, né? Que aconteceu. E agora? Vai ter que reforçar um pouco, né? Porque ele já não queria pegar por causa disso, lembra? Ele teve que pegar porque estava... Ele levou azar, porque se ele ganha mais um jogo da Copa do Brasil, ele equilibrava o orçamento. Né? E aí ele foi todo aquele escândalo lá que ele disse que foi roubado, né? Mas perdeu. Então ele se contentou com o orçamento. Brasil sobrou pro Foi lá para um time da Santa Catarina, lá, ó. Tubarão? Acho que é Tubarão. Não. Um time catarinense lá. O Paranaense, né? Não, para aí. Não me lembro. Brasil, ele caiu pro Havaí. Havaí. Perdeu pro Havaí. Havaí. Ele passa Em pelo Havaí. Tubarão, Em Havaí. Isso aí. ele passa pelo Tubarão e perde pro Havaí Olha o 2-0. caminhão de dinheiro que o Juventude está botando, Bruno. Vai. Vai botar um caminhão de dinheiro. Se passar, tá entre os 16, hein? Se ele e o presidente lá é bom agora, né? Então, se administrar bem. E outra coisa, né? Se há alguém que merece desses de repescagem, é o Juventude. O Juventude é campeão. Sim, foi campeão. Em 99, eu estava lá no Em cima do Maracanã, com o Botafogo, Bebeto né? Balanço. E ganhou do Botafogo. Agora ganhou não, classificou em cima do Botafogo, né? Freguesaço. Eu acho Caiu o que- Zé Ricardo aqui em Caxias do Sul. Caiu, Então- teve aquela situação lamentável. E o Brasil, se não se facilitar, o ano passado, Deus chamou e perdoou. Agora Quem não sei. será o próximo presidente do Inter, Marcelo? Nem tem muito tempo. Se depender do teu desejo. O meu desejo é que seja um bom presidente. Tem muito. Roberto Melo tem condições de ser presidente do Inter? Olha, tem condição de aspirar. Tem condição de aspirar, assim como qualquer outro. Né? Eu acho que nós temos que, a partir de quando nós começarmos a questão política, nós temos que repensar algumas coisas em relação internacional. Só também está com problema por causa da dinastia. A dinastia tem que acabar. Tu acha? Sim, nós não podemos mais... Uma grande conviver. assembleia de oposição. Não assim. precisa, nós bafo, temos que colocar na cabeça das pessoas que a dinastia serviu enquanto teve que servir, nós tivemos 2, 3 grandes presidentes. Mas tu não estava nessa dinastia. Não, eu era de um outro grupo. Eu era de um... Não, é verdade. Não, eu sei que ação independente. Eu fui e nós fizemos ali um trabalho muito grande, porque um trabalho unido, onde nós conseguimos... Doutor Aquino, Aquino, o Tales, Baldo, Tales, eu, falecido Luiz Fernando, né? E aí tem o grupo do Lopes também, que era o Luiz Antônio Lopes, tio Décio Hartmann. Luiz do Antônio meu Lopes, grupo. que está indo para a Federação Gaúcha. Segundo vice-presidente, aliás, muito bem. Está muito bem servida É a isso aí. federação. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigado, agradeço eu, um abraço. Deu uma provocada no final aqui no Marcelo. Não podemos deixar assim, né? Valeu. Até amanhã.